O som tá bom, Paulo? Ligou? Tava desligado, agora ligou. Tá Ok. bom. Então vamos à leitura de hoje, né, do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pondera sempre. E o que de mim, diante de muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo, capítulo 2, Timóteo 2:2. Os discípulos do Evangelho no Espiritismo cristão muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado, não só porque assombro e admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Claro que não nos reportamos aqui ao ato da semeadura geral da verdade reveladora, nem à manifestação da bondade fraterna, que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encarecemos a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada, todavia, defendamos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Lembremos-nos de que o próprio Mestre reservava lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade dos aprendizes. Não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviveriam. É necessário atentarmos para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os espíritos enobrecidos que se comunicam na esfera carnal adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar aos outros. Se eles, que já podem identificar os problemas com a visão iluminada, agem com prudência nesse sentido, como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais? Trabalhemos em benefícios de todos e estendamos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Então, essa leitura de hoje nos fala da questão, né, do ponderamento, nos fala, acima de tudo, da simplicidade que devemos ter em nossos corações ao expor os nossos conhecimentos, que ainda são pífios, diante da grandiosidade da vida espiritual, da grandiosidade da eternidade que nos espera. Precisamos, acima de tudo, ter um entendimento que estamos iniciando um processo maravilhoso de despertamento dos nossos espíritos. Isso através de nossos esforços individuais, isso através da nossa perseverança, da nossa dedicação, da nossa disciplina, e em função dessas premissas,
Cada um está num patamar um pouco acima ou um pouco abaixo dos demais, e devemos ter esse entendimento em nós. E, acima de tudo, precisamos ter a humildade que cada um tem a sua faceta, o seu prisma de entendimento. Por isso, Jesus, em sua época, na leitura do texto de hoje, selecionava as suas transmissões de seus conhecimentos conforme o público que endereçava estes conhecimentos. Procurava, quando estava diante das multidões, a simplicidade, comparações que fossem do entendimento de todos. E, nos dias atuais, também não é muito diferente. Devido a tamanha ignorância que ainda muitos irmãos se encontram nos dias atuais em relação à espiritualidade. Bem verdade, neste processo de transição que estamos passando e que agora está acelerando de uma maneira bastante acentuada, muitos estão despertando, muitos estão recuperando suas memórias de tempos imemoriais, mas não nos esqueçamos que o ponto crítico ainda não foi atingido, devido à grande maioria ainda se encontrar imersa nessas sombras interiores. E para esse despertamento, há necessidade da vontade inerente a cada um. E devemos respeitar essa vontade sem imposições, tendo em mente sempre a simplicidade, a humildade e a amorosidade em nossos corações. É através da simplicidade que estaremos emanando um conhecimento que estará ao alcance de todos. E quando temos essas atitudes em nós, o outro sente esta vibração de nossos corações. E essa transmissão dessas vibrações estão se tornando cada vez mais intensas, profundas, principalmente quando aquele que busca começa a abrir seu coração, e nesse processo de abertura ele já sente em maior profundidade, e esse sentimento o traz ao entendimento que nós estamos procurando transmitir. E neste processo há
esta sintonia vibracional que traz o conforto a ambas as partes. E nós, os interlocutores, sentimos em nossos corações que o que proferimos foi acolhido. E também devemos ter em mente que, mesmo que haja esse entendimento, esse acolhimento, há necessidade daquele que recebe o exercício de colocar em prática este conhecimento, e nem todos o fazem. Daí a necessidade de repeti-lo inúmeras vezes até que haja o aprofundamento que leve aquele que recebeu este conhecimento a praticá-lo, exercitando no seu dia a dia estas verdades. E isso também cabe a nós, que já estamos um pouco mais esclarecidos, que para a solidificação desses conhecimentos exige de cada um de nós o exercício diário destas verdades e começamos a descortinar e apliquemos este exercício em nós e naqueles que nos rodeiam, ou seja, em nossos familiares, em nossos círculos de convivência. Aí sim estaremos recebendo em dobro e, acima de tudo, sentiremos em nossos corações que esta semente está começando a gerar os frutos que saciarão a nossa fome, ou seja, saciarão o nosso espírito e estaremos em paz com o nosso eu interior, o nosso eu superior, e a conexão estará estabelecida com essas altas esferas que passam este conhecimento a nós. Portanto, mantenhamos esta disciplina diariamente em nossas vidas e por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que tenhamos uma semana de paz, de alegrias, de equilíbrio e de serviço. Nesta seara em que cada um de nós escolheu trilhar. E que tenhamos sempre Jesus como uma bússola a orientar os nossos espíritos. Que assim seja.